uma honra ter cada um de vocês aqui presentes, tirar um pouquinho do tempo de vocês para ouvir sobre a alquimia da era de Aquários. A proposta que eu tenho para vocês hoje é conscientizar a respeito dessa nova era que estamos adentrando. Já faz um bom tempo que estamos adentrando, mas eu quero trazer alguns detalhes, algumas ideias, coisas para que vocês compreendam talvez um véu mais profundo dentro dessa grande iniciação que é a vida. Então, minha gente, vamos dar início. Em primeiro lugar, quero falar para vocês sobre o que é de fato a alquimia. Talvez alguns não estejam tão familiarizados com esse termo. A alquimia, trazida nos termos medievais, ela vem como aquela ideia de transmutar o chumbo em ouro. Mas será que é isso? Será que é uma transmutação metalúrgica? Ou será que ela tem a ver com a espagilia, que é a ideia de nós refinarmos, através de óleos essenciais e tudo mais, refinarmos plantas, minerais, fazer remédios, fazer toda essa alquimia espagílica? Ela é tudo isso, mas o que a gente trabalha aqui é a alquimia hermética. Essa é a proposta da alquimia das artes. E como alquimistas herméticos, somos artistas da nossa própria vida. Então eu trouxe uma ideia de que a alquimia ela é a química sagrada, que pretende transformar, transmutar e transfigurar o operador, a matéria e o cosmos. Porque cada um de nós aqui temos o nosso papel fundamental dentro desta grande existe na vida. Essa foto que eu trouxe aqui, essa arte, no caso, ela seria o nascimento da alquimia. Quando Tote, deus egípcio com cabeça de íris, entrega para Isis, essa grande fórmula alquímica do renascimento, para que ela possa renascer o seu marido, falecido Osíris. Esse é um dos mitos mais primordiais da humanidade. Então, este seria o nascimento trazido do Core Cósmico, que é Minerva Mundi, a pupila do mundo, é o nome desse diálogo. Então, pode começar. Só para vocês terem uma noção, a alquimia ela vem bem em si mesmo, a gente consegue rastrear isso historicamente, principalmente nos períodos alexandrinos e tudo mais. Mas a ideia é que nós estamos vivendo então uma grande alquimia global, neste momento do agora. Quando nós falamos dessa grande alquimia global, quero que vocês parem um pouquinho e sintam dentro da vida de vocês. Vocês estão sentindo algumas mudanças, até observando recentemente comportamentos migratórios diferentes. Inclusive, eu não estou morando agora lá em Florianópolis, mas eu vi aves do litoral. Eu moro a mais ou menos 600 quilômetros do litoral. Então, eu estou notando no meu dia a dia que existem comportamentos migratórios diferentes, animais se comportando de forma peculiar. Nós sentimos várias transmutações climáticas, nós sentimos várias catástrofes até naturais, movimentos que não eram comuns até então. Isso vem do ser humano, isso faz parte do movimento dessa grande alquimia que nós todos estamos inseridos. Então, quando nós falamos sobre isso, nós temos que falar sobre as eras do planeta Terra. Estas eras do planeta Terra, vejam bem, elas funcionam de uma forma matemática. E eu fiquei pensando aqui para vocês, como é que eu vou comunicar essa ideia de alquimia das eras? Se eu falasse em hebraico, quem aqui entenderia? Em sânscrito. Pois é. Então, é difícil usar uma linguagem mais mística. Então, qual linguagem seria apropriada? Matemática. Matemática é uma linguagem universal, números. Números são. Então, através dessa linguagem matemática, nós vamos desbravar um pouco dessa alquimia das eras. Então, quando nós falamos em eras da Terra, nós temos que ver que existe o ciclo zodiacal e a ideia de precessão dos equinócios que o planeta Terra faz é um movimento que demora 25.920 anos para ele fazer esse movimento completo. Já vou mostrar para vocês.
pegar esse movimento para mais claro. Se nós dividirmos por 12, né, fica aquele número ali, 2160. Então, esse é o movimento, é o tempo que demora para passar por uma era. Ou seja, a gente demora 2160 anos para passar de um signo para outro, um movimento maior. Tá? E deixa eu mostrar um videozinho para vocês, para ficar bem mais fácil de entender. Então, aqui, um videozinho para ficar claro, porque a gente tem um movimento diário, essa rotação da Terra base, e se a gente pegar o plano elíptico, ela tem uma angulação. Assim. Então, a angulação da Terra, ela vai demorar todo esse tempo para fazer essa volta. Um peão. Sabe o giroscópio também que usa para equilibrar a estação espacial, a embarcação, o navio? É um eixo, né, de 3 rotações que se auto-equilibram. Funciona assim com os planetas também, eles ficam na mesma elipse. Então, ele demora 25 mil anos, 26 para arredondar, ele demora para fazer essa rotação, entende? Essa é a precessão dos equinócios que falam. Então, esse movimento é a mudança de eras que nós fazemos ao longo da nossa jornada. E aí, o que muda também é a estrela norte lá, a estrela que antes era a estrela Polaris, aí depois mudou para ela vai mudando. A orientação de navegação, a orientação, por exemplo, o alinhamento da esfinge com a constelação de Leão, existia naquela época, hoje não existe mais. Hoje ela já está num ângulo diferente. Então, fazendo esse rastreamento histórico, esse mapeamento reverso do céu, a gente também consegue ver a respeito das eras passadas e aprender com elas, com verdadeiros alquimistas e artistas dessas vidas. É isso que a gente faz. Olha no passado para projetar no futuro, para a nossa comunidade. Bom, a gente pode passar, acho que ficou bem claro aqui sobre o movimento. Fiz uma timeline aqui das eras para vocês, fica mais visual. Então, mais ou menos 11 mil anos atrás, né, isso aqui não é um dado concreto, tá? Isso aqui eu fiz por estatística e deve voltar em 2160 anos. Então a gente tem mais ou menos 10.800 anos atrás, que é um número muito sagrado, um número matematicamente expresso por proporção, depois vocês vão entender. A era de Leão, supostamente a construção das esfinges, supostamente a saída da era de Atlântida, os grandes dilúvios que existiam. Com esses grandes dilúvios e tudo mais, a gente imagina que eles estejam mais ou menos nessa era de Leão. Quando a gente passa para a próxima, nós temos a era de Câncer, e aí é o começo do desenvolvimento egípcio, a era agrícola, aí tem todo esse florescimento que começou a brotar da agricultura, que começou o desenvolvimento social, de fato, não era mais nômades e tudo mais. Se a gente for mais para frente, nós vamos ter então a era de Gêmeos, o desenvolvimento da escrita, marca essa era. Então, o nascimento, por exemplo, de hieróglifos, a ideia dos sumérios, tem muitas relações aqui, se a gente pegar as tábuas dos sumérios, que eram escritos cuneiformes, um dos mais antigos da humanidade, a gente consegue mais ou menos chegar nessas datações aqui, a datação de carbono. Então, passando da era de Gêmeos, nós temos a era de Touro, que vai ser marcada por alguns episódios bíblicos. Então, se a gente olhar no Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem um episódio muito famoso, que é o recebimento da Torá do Moisés, do Jerusalém, e que ele fez para receber essa Torá. Ele subiu o Monte Sinai por 40 dias e 40 noites, e lá ele recebeu de Hashem a Torá, o Antigo Testamento, não Pentateuco. Então, nesse recebimento, quando ele voltou, o que estava acontecendo lá com todo o povo hebreu? Tinha saído do Egito, tinha tido um movimento então, de êxodo, o êxodo bíblico fala sobre isso. Ele encontrou o povo cultuando um tal de bezerro de ouro. E aí ele fez uma baita alquimia, ele calcinou o bezerro de ouro, diluiu em águas e deu para o povo tomar. Isso foi um significado muito profundo. Pois seria essa alquimia do ouro, da transição também destas eras. E lá foi um marco que a gente pode ver dessa transição. Então a gente tem toda essa ideia de 2000 anos
definir isso. Também temos o culto, né? Por exemplo, a Krishna, na Índia, nesses períodos. Então, ele é marcado por uma energia global planetária. Seguindo a era de Ares, tocam os seus chofares. É um chofar tipo de carneiro. Então, Ares começa a marcar todo esse tempo, né? E começou esse desenvolvimento. Tivemos a era do ferro, marcada muito pela utilização do ferro também para a construção de armas, armaduras, para fazerem aí as ditas guerras santas, a expansão de territórios e tudo mais. Então, a gente tem muito isso. Inclusive, um dos finais dessa era, Alexandria foi tomada pelo Império Romano. Então, nós temos coisas marcantes dessa era. Seguindo, nós temos peixes, que seria óbvio marcado pela chegada de Jesus Cristo. O símbolo do cristianismo é um peixinho. O que é o peixe? Aquele peixinho do cristianismo é uma vesícula piscis, a forma geométrica dele. São dois círculos que se entrelaçam. O que isso representa? A era de peixes. Cruzamento entre o círculo da matéria e do espírito, que naquele peixinho, naquele símbolozinho, é justamente o homem, de carne, mas que seria Deus, no caso de carne, a figura de Jesus Cristo, dos avatares, a figura dessas deidades ou dessas pessoas, foram muito importantes, que tiveram aí uma ideia artística para a própria humanidade, um padrão a ser seguido, um modelo. Todos nós, enquanto alquimistas, podemos chegar à transcendência, chegar através dos moldes dos grandes mestres, nesse panorama, nessa consciência maior. É isso que a gente acredita. Por isso que eu falei, é uma química sagrada, é uma agricultura sagrada também. A gente tem que cultivar a nossa matéria, nosso espírito, os nossos metais interiores, a gente tem que cultivar aquilo que é da nossa natureza humana, a nossa natureza física, a natureza Gaia e a natureza imortal. Essa natureza que é da nossa alma, ela transcende esse corpo, essa persona que está aqui agora. Então, esses ensinamentos da era de peixes, eles vão culminar na era de Aquários, que é a era que supostamente estamos adentrando agora. Então, veja que esse é o nosso momento. Do que seria de nós se não um momento? Se nós usarmos até essa analogia do avatar de peixes, Cristo, a cruz, que é um símbolo tanto quanto se traz um sofrimento e tudo mais, mas o que é a nossa cruz? Este Cristo, essa flor que vem na cruz. É nem acima nem embaixo, nem no futuro nem no passado. No ponto certo da encruzilhada, é onde se faz as magias. Então, é nesse ponto, é ali que nasce a nossa. É ali que a gente tem que estar. Nessa era, a gente não pode andar nem em cima, nem abaixo, nem muito nos planos sutis, nem muito na densidade, e equanimizar o nosso plano. E agora que a alquimia começa. Trouxe uma frase de Hermes, vai dizer o seguinte: creio que nada é impossível para vocês. Considerem-se mortais capazes de compreender tudo, todas as artes, todas as ciências, a natureza de todo o ser vivo. Então, se considerem merecedores, se considerem realmente com permissão dos céus e da terra para compreender todas essas artes. Nós temos então um grande gênio alquimista que foi Nikola Tesla, muito mal compreendido, mas que trouxe algumas sabedorias. E agora quero pedir um pouquinho de atenção para todos, que nós vamos falar da linguagem universal dos números. Quero trazer aqui para vocês algumas ideias que são muito alquímicas. Nikola Tesla já falava: se vocês quiserem descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, pois é isso que nós devemos ancorar nesta terra. A era de Aquários, ela vem com o renascimento das tecnologias, da comunicação, a quebra de barreiras, a globalização, a internet e tudo mais. Isso é o marco da era de Aquários. Justamente essa quebra das barreiras, das limitações que antes existiam. Então, através dessas frequências, através das ressonâncias, nós conseguimos encontrar esse ponto da alquimia. E existe essa linguagem universal dos códigos
os ocultos, que são os números. Os números são expressados em todas as culturas e é o mais universalista, para que a gente consiga compreender. Existe um código 9, onde vários números sagrados, geometrias, ângulos de triângulo, de várias composições geométricas, eles, no resultado, dão tudo 9. Então, a matriz 9, ela é a matriz, vamos dizer, perfeita dessa manifestação, dessa espiral de manifestações. Você já vai entender um pouquinho mais sobre isso. E existe a matriz dos Anunnakis. Quem quiser os Anunnakis, né? Os antigos deuses astronautas, o Enki, Nil, o pessoal da Suméria que inventou a escrita e tudo mais. Então, o que esses Anunnakis nos ensinaram de tão importante que a gente tem, vamos dizer, relatos sobre isso? O código 12 e 60, que é a nossa matriz temporal. 12 por quê? Se você pegar o dedão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Assim, aqui a gente tem 12. 60 por quê? 12, 24, 36, 48, 60. Então, está na palma das nossas mãos o código Anunnaki. Muita gente, eles não entende que o maior mistério é nós mesmos, né? Ou seja, nós mesmos, o grande mistério. Então, se a gente for olhando para fora, para todo lugar, e livros, e milhões de coisas, está aqui dentro. Então, dentro dessa matriz, a gente consegue entender as dinâmicas de funcionamento do universo. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Esse carinha aqui é uma ilustração de Pitágoras. Pitágoras não tinha só aquela fórmula complexa, ou para achar, por exemplo, o cateto, o diâmetro dos triângulos e tudo mais. Ele também era um grande iniciado. A escola pitagórica ela trabalhava com essa linguagem universal. E eles tinham então toda essa ideia iniciática das proporções e através da harmonia, da beleza, né, através da benignidade, eles conseguiram encontrar então essa centelha divina, essa centelha maior. Então, aqui tem alguns números que eu trouxe para vocês, por exemplo, 180. 180 é um número muito conhecido que dá 9, 360 também. 180 é o que? É o conjunto dos ângulos internos de um triângulo. Eu já vou mostrar um videozinho para vocês. 360 dá 9, 432 dá 9, 540 é o pentágono dá 9, 720, né? Vai aumentando os ângulos de cada forma primordial, elas vão sempre somando 9. Então essa é a matriz que eu estava falando antes para vocês. Vou passar para o videozinho para ilustrar melhor o que eu falo. Então, se a gente observar aqui, ó, os ângulos internos, as formas primordiais, que são as formas moleculares, as formas das galáxias, dos átomos, as nossas formas, então, a arquitetura, tudo isso funciona nessa matriz. A beleza se expressa através dessa matriz. Então, veja, todos os ângulos dão 9, todos os ângulos internos somados dão esses números proporcionais. Pitágoras trabalhava muito com essa proporção alta, trabalhava muito com essa ideia, né, de harmonia das esferas, como ele chamava. Ele dizia que todos os astros emanavam uma frequência específica, e esta frequência formava como um som, uma música das esferas. E nós também, cada um de nós, temos uma frequência. Cada um de nós está emanando através do nosso campo eletromagnético uma certa ressonância, uma certa frequência vibracional aqui e agora. Então não é diferente dos planetas. Né? Nós temos, por exemplo, algumas relações numéricas. Para Pitágoras, a escala padrão era afinada em 432 Hz. Esse número é bem importante. Hoje em dia a gente afina todos os instrumentos, violão, piano, orquestra inteira em 440. A matriz 440, se a gente fizer uma divisão, tipo, pular 440, fazer toda a divisão de oitavos, qualquer definição assim, dá uns números quebrados, fica bonito, fica geométrico. 432 fica assim, ó. Aqui nós temos, por exemplo, as notas e cada vibração em oitavas, então ela fica proporcional. Todos os números sagrados estão expressos aqui. Todas as matrizes, as geometrias, os números que você encontra na Bíblia, que você encontra no Alcorão, que você encontra nos Vedas, você encontra em todos os lugares, estão dentro dessa matriz geométrica de frequências. Então, se a gente pegar essa relação de números, nós temos, por exemplo, 43
43.200 segundos nas 12 horas de Lua, 43.200 segundos nas 12 horas de Lua. O diâmetro da Lua é em milhas, né? 2.160, que é o número de cada era. Então nós temos esse número, se nós dividirmos de 2 a 6, o 1080, que nós vimos antes, que dá 9, o 720, que dá 9, né? 540, por aí vai. Todos na mesma frequência, encaixadinho, redondinho. Nós temos, se pegarmos essa circunferência completa, 360 graus, dividido por 12, novamente, vezes 12, nós temos 4.320. Então, tudo volta a essa mesma origem, essa mesma frequência, né? Ao quadrado vira a velocidade da luz, 4 vezes 2 ao quadrado vira a velocidade da luz. Nós temos o período inteiro dos 25.920 anos, dividido pela matriz 60, 4 vezes 2, e 4 vezes 2 dividido por 3 dá 144. Você já viu esse número em algum lugar? 144. 144 mil escolhidos no Apocalipse, que serão arrebatados aos céus. 144 Sanacmanes. 144 é um número sagrado, é um número trazido nas Escrituras, é um número cíclico que ele vai transmitir aquilo que a gente conhece hoje como sequência de Fibonacci, que é a proporção alta. Então, mais uma vez, voltando ao ponto, ao prego, nós temos a proporção áurea, aqui que é uma proporção de 1 para 618, onde nós temos um videozinho também para ilustrar melhor, muito melhor do que tentar ficar falando só os números aqui para vocês. Ele vai mostrar que na nossa natureza, na nossa vida, tudo está dentro dessa matriz, dessa ressonância, dessa proporção. E é justamente essa proporção que vai fazer, é o número mais ele mesmo, depois mais próximo do número primo, e ele vai subindo, né? Então, você vai vendo que é ele, mas ele mesmo vai sempre subindo, ele vai formando, né, essa espiral, essa sequência.
trouxe um outro experimento, que agora eu quero falar sobre um pouco mais de nós, né? Aí, esses números todos aí, todas essas ideias, como é que a gente olha isso aí de fato, falando um pouquinho. A ideia é que as vibrações que funcionam, as proporções macrocósmicas, elas funcionam no microcosmo. Então, tudo que está dentro, tudo que está fora, tudo que está embaixo, tudo que está em cima, para cobrir os mistérios, as maravilhas de uma única coisa. Essa única coisa é a manifestação divina. Essa frase que eu trouxe é da Tábua Esmeralda, dos registros. Então, a influência das vibrações ela funciona principalmente nessa matriz terra na água. Nós somos feitos de água, praticamente. Nós temos uma grande parte nossa de água. E essas formas que vocês estão vendo aqui é vibração dentro de uma cumbuca de água, tem luz ali em cima e tira foto. Então, não tem nada de efeito especial, Photoshop, isso aqui, é só vibração da água. Veja como a vibração forma proporções geométricas, mandalas. Quem aí nunca viu uma mandala? É um yantra dos hindus que meditam em cima, que tem a sua expansão de consciência, as mandalas do Jung, do Carl Gustav Jung, onde ele trabalhava, toda essa alquimia psicológica, né? Então, nós temos a ideia de expressão mandálica como uma expressão vibracional na própria água. E nós somos diferentes. Então, a estrutura de toda essa ideia é que a matriz da vida, pelo menos a nossa, que a gente conhece desse jeito, nós estamos acostumados, é uma matriz com base no carbono. O carbono precisa fazer 4 ligações para formar a vida. Então, analogamente, a gente tem os 4 elementos da alquimia: terra, água, ar e fogo. Nós também precisamos fazer essas ligações na nossa matriz carbono para realmente elevar essa consciência. A estrutura da água, ela guarda a memória. Isso é muito interessante, gente. A água, ela guarda a memória. Então, se você vibrar uma água em determinada ressonância de vibração, a molécula de água vai gravar aqui na sua estrutura geométrica molecular. Então, veja que tudo que nós doamos e recebemos também fica gravado, de certa forma, nas nossas águas. E nós temos também essa ideia de que existe a molécula de água, H2O, e se a gente congelar uma molécula de água, ela dá uma angulação mais ou menos, os 2 H's, de 103 a 107. Se a gente descongelar, ela vira uma proporção Fibonacci. Olha isso é água descongelada. Então, se você congelar a água e descongelar ela nas geleiras, por exemplo, que é um congelamento bem intenso, ela entra na proporção de matriz Fibonacci 1 para 1.6, na angulatura de 108, de apamada, 108 pontas, tudo está nas expressões também religiosas. Então, vejam que a água, se a gente descongelar, inclusive das calotas polares, a gente consegue fazer um estudo, por exemplo, de quantos graus era 400 anos atrás. A gente consegue descobrir várias coisas. Então, a gente consegue apagar também essa memória e deixar a água pura. A água nessa matriz, nessa regulatura de fato. E a matriz do ser humano, ela ressoa com algumas vibrações. A gente tem a vibração Schumann, que é mais ou menos 7,82 a 83 Hz, mas ela varia, é a vibração da Terra. A Terra emite uma vibração, essa vibração ecoa, vai até as camadas maiores, volta, tudo que vibra aqui também faz o seu papel ali. Nós que estamos aqui hoje em São Paulo, uma cidade que tem bastante vibrações, bastante influências, assim, a gente sente essa diferença. E dentro desse sentir, o que equaliza dentro de nós com essa vibração da Terra, as chamadas ondas alfa, de alfa para a Terra, seriam as nossas frequências do cérebro, que estão exatamente em 8 Hz, estão exatamente ali, equiparado com a matriz da Terra. Como é que a gente aumenta essa vibração? Meditando, orando. Quando a gente está naquele estado quase de sono, significa que a gente aumentou mais essas ondas alfas. É aí que a gente consegue ter as aberturas, as expansões, os contatos, essa entidade, essa inteligência cósmica, essa tudo.
E aí você não é mais na cognição, você não está mais nas ondas beta, querendo conectar, mas não sentindo a conexão. Então, a ideia é que as ligações vibracionais, elas funcionam segundo a própria lei do hermetismo, a lei de vibração, tudo vibra, nada está parado. Nada. Nenhum grão de areia está parado. E se tudo vibra, tem a sua frequência específica, inclusive as ideias. Nós vamos trazer tudo isso. As ideias, o mundo das ideias, escritamente, elas existem. Então, nada que nós pensemos é gerado por nós. Só capta, só sintoniza o nosso radinho. Opa, captei o plano das ideias. Isso aqui, nossa, sou um gênio. Tive uma ideia inovadora aqui. Nada, você só se conectou, você só teve a permissão. Pode ser um gênio na conectividade. Conseguir fazer a ligação certa. Mas essa é a verdadeira natureza do mundo que nós temos dentro de nós. Eu trouxe até uma ideia de que emoções funcionam, né? São as nossas águas, as emoções. Então, o que é emoção? Energia de movimento de ação. Emoção. Essa energia, quando está estagnada, cria lodo. Né? As emoções estagnadas geram pântano também. Lodo. A gente tem que fluir. A gente tem que estar sempre nesse movimento, né? Como um tai-chi da vida. A gente tem que fazer as energias fluírem dentro do nosso campo. Fazer com que essas águas não fiquem empoçadas, paradas. Fazer com que as nossas emoções internas consigam ser expressas, consigam, através da grande arte, né, da nossa fala, através da nossa arte física mesmo, do seu trabalho, da sua expressão com outros seres humanos, da sua expressão na terra, assim, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, que essas águas fluam. A gente precisa fazer esse trabalho, porque senão as coisas ficam empoçadas e a gente entra no campo só do pensamento. Esse campo do impulso. Principalmente para quem é inteligente, principalmente para quem é cabeçudo, gosta de ler teoria, ciência, tudo estabilizado, né, comprovado. Porque assim, é difícil ser também, eu também fico querendo buscar a razão de tudo. E aí a gente tem que voltar ao nosso coração. Porque se você entrar no templo sagrado do microcosmos, que é o coração, você faz então um casamento alquímico, que é justamente figurado nessa figura que se chama Hermes. O que é o Hermes? É a figura andrógena da alquimia, quando a gente casa o yin e yang, nosso masculino e feminino, quando a gente integra razão e emoção, quando a gente realmente consegue fazer um renascimento da nossa própria essência. Notem, em volta dele tem 7 astros, 7 metais da alquimia. Notem que ele está com um compasso e espada na mão, figuras tanto maçônicas, utilizadas pelas maçons, mas que representa a proporção, representa a ordem, representa justamente esse alinhamento de vibrações que todos nós devemos ordenar. Então, rapidamente, só para vocês entenderem, como é que a gente faz esse ordenamento dentro da nossa vida? Eu não sei como é que a gente está aqui dentro, mas não dá tempo de falar. Então vejam que ele está sobre o círculo da Terra, tem um quadrado, 4 e 3, né? Um triângulo. Então, mais uma vez, as formas áureas, a natureza primordial. A nossa natureza quadrada, vamos dizer assim, é composta por 7 metais mais silêncios. Chumbo, análogo a Saturno, estanho, análogo a Júpiter, cobre, análogo a Vênus e ferro, a Mercúrio, a Marte. Então, notem que este é o quaternário inferior. Vamos lá, rapidinho então, para vocês entenderem. Saturno. O que é Saturno na nossa vida? Para a gente equalizar o nosso campo. É o tempo. Você controla o seu tempo, você é controlado pelo tempo cronológico. Você está sempre correndo atrás do relógio, você ordena realmente o seu tempo. Então, controle o seu Saturno. Né? Faça essa luta interior e se oriente dentro dessa roda cronológica. Júpiter, são as ideias, vamos dizer assim, do nosso sistema dopaminérgico, do seu tesão.
é que você está? Com vontade de viver? Você está com vontade de fazer as coisas acontecerem, né? De realmente trabalhar, realmente se espiritualizar, ser elevado? Isso aí ajuda. Vemos relações, conversas, interações sociais, trocas, sexo, coisas do gênero. Qualidades reduzidas, como é que vocês acham dentro da sua vida? Equalizar. Tudo isso precisa ser equalizado para que a gente resolva. Marketing, disciplina, rigor. Você está realmente fazendo o que você se compromete a fazer? Você está fazendo a coisa que você botou lá na agenda em Saturno, vai chegar na hora que você não faz. O marketing está equalizado. Você se comprometeu para o final de ano, a ir na academia, fazer dieta, não sei o quê. Esses dias ainda não aconteceu, é mais centralizado. Então, seguindo os 3 metais acima, nós temos Sol, Lua e Mercúrio. Mercúrio ele é a junção desses outros metais da alquimia. Sol e Lua são as 2 consciências maiores que a gente deve alcançar na nossa obra, na nossa vibração. Acho que não cabe a gente explicar tudo aqui, mas a consciência lunar é uma consciência onírica, uma consciência de projeção astral, uma consciência onde você consegue ter um desdobramento desse campo. A consciência solar já é uma consciência mais crística, mais unificadora, mais realmente essencial, incorruptível como o Mercúrio. Seria então essa ideia do nosso pensamento, mas dentro da alquimia ele é uma máquina de todos os metais. É o Mercúrio que precisa se expandir esse nível mente mesmo para chegar à natureza do mundo. Então, esta é a grande chave. E eu teria aqui mais algumas coisas para passar para vocês, mas a gente vai ter que passar de forma bem corrida. Então, nada melhor do que nós fazermos uma pequena experiência, todos nós, para que nós possamos equalizar, porque assim, gente, quando a gente não consegue olhar as estrelas, a gente não consegue pisar no chão, uma tristeza, a gente não consegue acompanhar os ciclos lunares, a gente não sabe, às vezes, o que está acontecendo lá fora, é difícil a gente sincronizar e alquimizar a nossa própria essência aqui dentro. Então, um exercício simples de integração e unificação é uma vibração que todos nós podemos fazer até sem a língua, porque são as únicas 3 sílabas que nós conseguimos fazer sem a língua. É o famoso bom, mas não é bom, né? Então, você só abre a boca e fecha. Só fazer esse movimento, você vai deixar a língua não. Então, todos nós, agora você de forma confortável, desse jeitinho, relaxe, para vocês. Lembrem-se que a vibração dentro da sua vida, dentro do seu dia, é isso que conta. Não interessa o que você acredita, não interessa a forma, a estrutura, a estátua, a forma, o que você quiser dar aos nomes. O que interessa é a vibração. E se a gente não está vibrando, a gente não está conectado. Então, dentro dessa vibração, ouça. Primeiro, respirar profundamente, ter uma respiração longa. Inspira, exala. Relaxe. Agora, todos juntos, então, inspira. Lembre-se do coração. O coração dá a resposta na hora. Não tem cabeça para ficar pensando, ai, sim, ai, medo, será? Não. O coração é na hora.
Vibração é a chave, né, gente? Gratidão a todos.